Pedro Guimarães é professor da Unicamp e curador da nossa mostra Ator-Autor, e no dia da exibição de Barão Olavo, o Horrível, ele veio aqui para conversar um pouco com a gente sobre a atuação da Helena Inês nesse filme. Ele falou um pouquinho também sobre o cinema marginal e conversou mais com a gente sobre esse conceito. Dá uma conferida aí. Nem chamar de uma produtora, nem de um coletivo, talvez uma empreitada cinematográfica que reuniu, né, pessoas, realizadores, atores, técnicos, para produzir filmes com um orçamento muito barato, ou quase zero, feitos de uma maneira muito artesanal, produzidos muito rapidamente. Foram 6 filmes rodados nos anos 70, por esses 2 diretores, Júlio Bressani e Rogério Sganzella, que tinham uma espécie de uma continuidade de um para o outro. Quem assistiu Copacabana, Mon Amour mais cedo pôde perceber algumas similaridades, uso dos mesmos atores, alguma coisa na ambiência sonora do filme também muito parecida, essa ideia da explosão narrativa, né, não sobra muito história para ser contada. Então, os filmes eles têm uma espécie de continuidade, ou seja, os filmes não terminam quando termina uma projeção, eles se encadeiam uns nos outros. Alguns desses filmes, um desses 6 filmes, mais especificamente, está perdido, e os outros 5 a gente tem cópias dele. Muito obrigado. Muitas delas não tão boas, né? Como aqui a gente consegue ver, outras piores ainda. É que tudo foi feito de uma maneira muito artesanal. Não tinha muita preocupação de como que esses filmes sobreviveriam ao tempo, né? Foram filmes que foram proibidos pela censura, justamente. Então, foi meio que um salve-se quem puder. Depois que esses filmes foram feitos, e eles circularam pouco pelo Brasil, mas logo depois os próprios cineastas foram exilados para a Europa, e cada um saiu levando seus filmes, a lata de filmes, debaixo do braço. E não houve um cuidado muito grande, principalmente nesse período, de uma preservação. Essa preservação só se configurou um pouco mais tarde. Mas o fato é que esses filmes trazem uma espécie de contestação político-social do Brasil que a gente vivia nessa época, para dentro das narrativas, né, dessas construções narrativas, que, obviamente, são construções narrativas muito longe dos ditames tradicionais de um filme, né, com princípio, meio e fim, encadeamento de ações, uma certa preponderância da imagem sobre o som. Aqui tudo está misturado, né? Nesses filmes da Bel Air, nesse período, existia uma espécie de tentativa constante de subverter os dogmas de construção narrativa, visual, plástica dos filmes, para tentar comunicar uma outra coisa que não esse mundo ideal, onde o ator se encarna no personagem, o personagem se encarna no ator, o ator desenvolve um personagem do início ao fim do filme, com uma espécie de uma progressão psicológica mínima, né, ou máxima em determinadas situações, mas que existe uma espécie de coerência nas ações. Isso é muito importante para os filmes da Bel Air. Não existe muito o encadeamento de causa e efeito no que a gente assiste, né? Parece que cada plano do filme se concentra por si só, ou seja, ele começa, desenvolve uma micro-história e termina. O plano seguinte não tem necessariamente muita coisa a ver com o anterior, ou seja, não existe uma espécie de encadeamento de causa e efeito desses planos e nem das ações desses atores, né? Falando especificamente do meu tema de pesquisa, que são os atores de uma maneira global, mas muito sobre os atores da Bel Air, esses atores eles destroem qualquer tipo de construção psicológica que se tenta, ou que se tentou fazer na história do cinema, né? São posturas estranhas, são gestos misteriosos ou desconcatenados de uma significação imediata. É preciso que a gente decifre o que está sendo dito naquele gesto, naquela postura. E isso a Helena Inês faz de uma maneira recorrente, não só nesse filme, mas na obra dela como um todo, nos 6 filmes da Bel Air onde ela aparece.
e basicamente nesses filmes. A Helena Inês é uma atriz que teve uma carreira anterior e posterior a esse ano de 1970. Ela começou no teatro na Bahia, de onde ela vem, de Salvador, trabalhando em peças mais ou menos de uma fatura um pouco mais clássica. Chega no cinema pelas mãos do Glauber, com um curta chamado Pátio, e logo depois troca de lado, né? Sai do cinema novo, vai para o cinema marginal, e estabelece uma relação de proximidade e de colaboração efetiva com o Rogério Sganzerla, que foi marido da Helena Inês durante alguns anos, vários anos, e com o Júlio Bressani. E depois, a partir do momento que a Bel Air deixa de existir, né, nesses anos 70, quando eles são exilados, vão embora do Brasil para a Europa, a Helena passa muito tempo sem aparecer no cinema, sem atuar, nem no cinema nem no teatro, e só volta por volta dos anos 80. E aí ela aparece muito lacunarmente no cinema nesse período. Ela trabalhou também com outros cineastas antes de ir para a Bel Air, notadamente com Joaquim Pedro de Andrade, num filme que talvez vocês conheçam, chamado O Padre e a Moça. Então, existe uma lacuna muito grande depois que a Helena sai da Bel Air, desse período da Bel Air, em momentos onde ela não atua e nem trabalha, né, tanto no teatro, e ela volta para o Brasil nesse final dos anos 70, e aí aparece muito lacunarmente no cinema, em pequenas participações, até retomar uma carreira de diretora nos anos 2000. E é o que ela hoje faz basicamente no cinema, é dirigir. Então ela já tem 3 ou 4 longas que ela assina a direção, alguns curtas também, e continua trabalhando no teatro. Ela, volta e meia, a Helena está em cartaz, acho que ela está inclusive em cartaz, ou vai estar nesse momento, aqui em São Paulo, numa peça chamada Chekhov é um Cogumelo. Vocês veem que ela não perdeu muito o espírito de rebeldia, de contestação desse período, mas é alguém que está ativa ainda. Isso aqui é importante a gente pensar, é alguém que continua com esse espírito libertário de atuação e de pensamento que ela tinha nos anos 70. Isso a Helena segue até hoje. É admirável conversar com ela, é uma mulher de uma cabeça incrível, continua prezando a liberdade acima de tudo, é uma feminista super engajada, ou seja, tudo que ela viveu nesse período de ebulição, né, dos anos 60, 70 no Brasil, ela ainda mantém, ainda como se fosse uma espécie de norte criativo que ela leva para o cinema e para a sua atuação no teatro também. Eu trouxe a capa de um livro que eu... por favor. Toda essa minha pesquisa sobre a Helena deu origem a um livro que está sendo editado na França, justamente, nesse momento, pelo nosso convidado, que vai estar aqui na semana que vem, onde eu e o Sandro de Oliveira, um colega orientando, a gente propõe analisar o trabalho da Helena como uma atriz experimental. Não mais pensá-la apenas como uma musa ou como uma atriz criadora, mas como alguém que tem um tipo de registro de atuação pautado por alguns preceitos de cinema experimental, né, no sentido mais amplo, e que ela desenvolve de filme a filme, criando aí sim uma espécie de continuidade formal e temática, o que a gente pode definir como uma autoria. Isso é a contracapa do livro. É uma imagem que talvez vocês conheçam, que é bastante icônica do cinema marginal, que é um dos planos de um outro filme do Bressani chamado A Família do Barulho, onde ela, né, verte esse sangue pela boca, como se fosse uma espécie de uma baba pegajosa, sangrenta, que é justamente... Obrigado, pode acender. Que é justamente uma das características desse jogo atoral da Helena, de empurrar sempre os limites do aceitável, do praticável por outros atores no cinema, e sempre ir além dessas barreiras que são pautadas pelo bom gosto, pela beleza física, pelos gestos comedidos. Aqui a gente tem exemplo claro de como que ela parece um corpo-máquina que, né, em frangalhos, que vai para todos os lados, que ao mesmo tempo parece uma criança, em outros parece uma máquina, em outros parece uma mulher
hipersensual, ou seja, ele é um corpo mutante, mutável, dentro de registros de jogo, de atuação, que não podem mais ser considerados como minimamente clássicos ou canônicos. Ou seja, a Helena vai propondo figurações que beiram o abjeto, que beira a escatologia, né, como a gente vê aqui nesse plano do Família do Barulho, ou em outra sequência de um filme chamado Sem essa Aranha, onde ela efetivamente vomita em cena, ela, né, causa o vômito e enfiando o dedo na garganta e efetivamente vomita, ou seja, coisas que o ator não pode simular, porque não tem nada mais falso no cinema do que um personagem vomitando, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, de que algumas coisas, a ética do corpo tem que ser minimamente vilipendiada, ou, né, uma certa estrutura do corpo, para que eu atinja um preceito ou uma mínima ideia de realismo ou de naturalismo, ou de verossimilhança. E o vômito é uma delas. Eu não conheço uma cena de cinema onde o ator vomita, o personagem vomita, que ela é credível, assim, que ela é totalmente, não parece artificial. E a Helena, ela empurra os limites do corpo em diversos filmes, justamente para poder propor esse tipo de figuração que vai contra tudo isso que tudo que se construiu, né, principalmente para as atrizes de cinema, para os homens também, mas para as mulheres especificamente, essa ideia do glamour, da beleza, né, dos gestos comedidos, não se pode nem gritar demais, nem falar muito baixo. Não se pode mexer demais nem mexer de menos, tem que ser tudo mais ou menos pautado por uma espécie de equilíbrio e de comedimento no trabalho do ator. E aqui não tem nada disso, né? Não só ela, como também a Lilian Lemmertz, que a gente vê em algumas cenas, e a Isabela, são 3 atrizes principais do filme, estão todas mais ou menos trabalhando no mesmo registro, né? Nesse registro do excesso, da verborragia, do corpo-máquina, do corpo excessivo, do corpo escatológico, e o que faz com que a gente possa apontar a Helena como uma atriz autora, justamente por repetir esses preceitos de filme a filme, é justamente a recorrência que ela tem desse tipo de jogo, né? Eu não posso dizer a mesma coisa da Lilian Lemmertz, por exemplo, que trabalhou no Copacabana Mon Amour e nesse filme que a gente viu, mas que depois não teve uma continuidade. A Isabela também não, ou seja, a Helena só pode ser considerada atriz autora porque ela repete essas formas de atuação e de jogo de um filme para o outro. Isso faz com que ela possa ser caracterizada como essa personagem, essa pessoa, essa atriz que criou um sistema de jogo que é repetido, né, por ela nesses filmes e que mais tarde vai se tornar a matriz para outros tipos de atuação nesses mesmos preceitos, mas recuperado por outras atrizes. É só a gente, para se dar conta disso, é só a gente ver os trabalhos contemporâneos, principalmente, do Júlio Bressani com outras atrizes. Não sei se vocês já viram filmes tipo Cleópatra, A Erva do Rato, Educação Sentimental. São filmes onde o Bressani propõe para as atrizes algo cuja matriz está aqui no jogo da Helena, né, nessa proposta de atuação que a Helena teve nos anos 70 e que o Bressani atualiza com outras atrizes do contemporâneo, Alessandra Negrini, basicamente, né, que está sempre nos filmes dele, mas como uma espécie de um jogo-citação, ou uma atuação que está, na verdade, recuperando, né, uma outra citação, uma outra atuação do passado e fazendo disso uma espécie de um comentário. Essas caretas que a Helena faz no Barão Olavo, né, de fazer sempre, abrir a boca muito grande, revirar os olhos, de uma maneira recorrente no filme, vai reverberar mais tarde na obra do Bressani também. Então é como se a obra do Bressani tivesse sido tão influenciada pelo jogo atoral da Helena, do Bressani e do Sganzerla, claro, que isso sobrevive até hoje. Eu estou falando muito do Bressani porque, enfim, ele é um cineasta que ainda está em atividade. Sganzerla morreu nos anos 2000, acho, por aí. Ou seja, ele parou de fazer filmes nesse período, e ele era casado com a Helena Inês, claro, então os dois tinham uma relação muito próxima ainda nesse momento, de atuação, né, de trabalhar juntos, só que depois que ele morre, a Helena continua trabalhando com outros cineastas, mas com o Júlio Bressani não. Então é como se fosse uma espécie de você resgatar o programa gestual que a Helena propõe nesses filmes para outros filmes
Outra coisa muito importante nesse jogo atoral da Helena Inês é a ideia do looping, né, da repetição. Os filmes da Bel Air são pautados por essa estrutura que não é linear, que não é teleológica, né, a ideia de uma ação que se encadeia em outra, que se encadeia numa terceira, que forma um sentido, que vai gerar um novo sentido lá na frente, que vai gerar outra ação, que vai gerar outra reação, ou seja, esses filmes eles perdem essa ideia dessa construção linear, teleológica, né, visando um fim, onde tudo se resolve, todos os conflitos se resolvem, os casais se juntam, o criminoso é punido, né, onde o filme pode terminar em paz, dando uma ideia de mundo ideal para o espectador. Aqui na Bel Air a gente tem a ideia da construção em espiral. Né, a regra não é mais a linha reta, mas o círculo. E o círculo com todas as estruturas que isso pressupõe, que é o quê? A repetição. Né? O círculo, a espiral, eu vou passando de novo pelos mesmos lugares. E a gente percebe isso muito claramente no Barão Olavo, que é a repetição das cenas, a repetição de determinadas micro-histórias que acontecem dentro de um plano. Então, a gente tem 2 ou 3 vezes a cena dela se matando, né, com a faca e caindo no chão, o rosto lá meio agonizante, né, quase um personagem do Munch. A cena do aborto, né, do personagem da Lilia Lemmertz, que volta. A cena da briga do Barão Olavo com a cigana. Ou seja, é uma espécie de looping constante, onde a gente vai tendo, de novo, acesso às mesmas imagens que a gente havia visto precedentemente. Claro que retrabalhadas por uma mudança de enquadramento, uma mudança sonora, mas é basicamente a mesma cena que está sendo revista. E isso atinge o trabalho do ator em cheio, né? Porque muito do que a gente consegue perceber como repetição vai estar no corpo do ator. Vai estar no gesto, vai estar na postura facial, né? Vai estar num gesto de mão, de pé, de qualquer coisa. Então, a figura do círculo ou da espiral é essencial para a gente entender como que trabalha o ator da Bel Air, e principalmente a Helena Inês, né? Fugindo dessa ideia de uma progressão psicológica que faz com que o personagem de filme, no final, não possa ou não deva ter as mesmas questões e as mesmas posturas físicas que o personagem no início. Ou seja, é preciso que haja um arco dramático e que eu perceba uma progressão, de preferência psicológica, coerente. Aqui não tem nada disso. Aqui, toda essa regra canônica vai para o espaço e a gente só tem o quê? Repetições excessivas de gestos e posturas. Um outro ponto, para terminar minha fala, e aí a gente pode discutir, aparece especificamente no final do filme, no momento em que os atores, né, da ficção vão para a rua, vão interagir com as pessoas normais, né, que não estão participando do acordo do filme, que diz que faz com que as pessoas que estão ali sendo captadas na rua, no centro, acho que é Copacabana, parece, né, ser Copacabana, estão participando do filme apesar delas, ou seja, elas estão ali sendo captadas, tendo a sua imagem capturada pelo filme e estão sendo forçadas a interagir com os personagens do filme, ou seja, existia uma mínima ficção acontecendo, né, um barão necrófilo que mora numa casa com 3 mulheres e um seguidor que acha os cadáveres para ele, ou seja, que facilita a perversão de ser cumprida. Por mais fino que isso seja, por mais sutil, eu consigo seguir uma história, né? Eu estou seguindo uma história minimamente com princípio, meio e fim, mesmo que isso tenha que ser relativizado. Quando eles vão para a rua, eu explodo qualquer pensamento de invólucro ficcional que rodeava aqueles personagens. Os personagens do filme são jogados na rua, são jogados na vida, na sociedade, e estão ali interagindo com aqueles seres que a teoria do cinema, através de um livro do James Narmore, chamou de objetos sociais ou corpos sociais, né? Ou seja, não são personagens ficcionais, de jeito nenhum, não são mais atores vivendo seus próprios personagens, muito menos. São pessoas captadas, que tiveram suas imagens captadas no espaço de um segundo, né, de alguns minutos apenas. E aí a ideia do deboche e da provocação continua, porque os atores não estão apenas interagindo
com as pessoas normais numa espécie de relação minimamente respeituosa ou de busca de informação. Não, eles estão provocando as pessoas. Isso é muito claro na postura da Helena, né? Quando ela começa a andar daquele jeito meio maquínico que ela faz no início do filme, afronta as pessoas, né? Fala alguma coisa com elas. Tem até uma senhora que dá uma bolsada na Isabela, na outra atriz, ou seja, é uma espécie de introdução do universo ficcional na cidade sem a rede de proteção que a ficção propõe. Ou seja, o aspecto documental que tem naquele momento, não vou dizer que é um documentário, mas tem alguma coisa de documental naquele momento, ela larga as amarras do ator na cidade e isso pode, inclusive, dar errado, né? A pessoa pode ser agredida, como a Isabela foi, de uma maneira um pouco não tão violenta, mas elas podem ser agredidas ali naquele momento. E a espécie do jogo e da troca, ela é muito pautada por essa ideia da espontaneidade ou do happening. Né? O contemporâneo trouxe isso muito fortemente para a gente, dos happenings sociais, onde, sei lá, um ator ou um grupo de atores vai para a cidade e faz ali uma espécie de uma microestrutura, que seja ficcional, que seja ensaística, mas é isso do ator ir para a rua e interagir com as pessoas que estão passando. Né? Que esses objetos sociais ou seres sociais que não têm esse acordo tácito com a produção do filme de participarem daquilo ali com uma mínima partitura de ações. Tudo ali está sendo improvisado. Né? Pode dar certo, como pode dar errado, como ela pode receber uma bolsada, ela pode receber um empurrão, ela pode empurrar uma pessoa. Está tudo muito pautado pela espécie da criação in loco. E o filme se nutre disso. Né? Então, sei lá, podemos conversar se vocês quiserem. Essas eram as coisas que eu queria apontar para a gente tentar entender o trabalho do ator da Belair e da Helena, mas podemos falar sobre outras coisas, sobre impressões, incômodos. Mas é isso. É essa ebulição mesmo do Brasil. Assim, a gente pode ler esse filme todo como uma grande crítica à política do momento. Né? Assim, alguns historiadores do cinema gostam muito de se focar na frase "cuidado com o barão", as coisas estão terríveis, né? Que é a frase dita em looping durante o filme. Que é isso. Assim, o Brasil passava por um endurecimento da ditadura depois de 69. Tinha uma repressão muito grande contra os artistas, contra principalmente artistas que faziam esse tipo de cinema um pouco mais libertário, né? Libertário, com nudez, com cena de aborto, principalmente com um tipo de construção narrativa que quebra com essa idealização do mundo que o cinema sempre construiu. Não vou dizer que seria o mesmo tipo de cinema político que o Glauber Rocha fazia no cinema novo. Né? Afinal de contas, cinema marginal e cinema novo sempre teve uma ligeira rusga, assim, uma diferença de posturas e principalmente de métodos de criação, mas é algo que eu acho que existe aqui no cinema da Belair e no cinema marginal como um todo, que é o termo que se usa para se referir a esses filmes, embora os próprios autores e atores não gostam muito do termo. A Helena tem pavor do... Então, é um tipo de nomenclatura que a crítica, né, e a teoria colocaram para esse grupo de filmes que estavam mais ou menos sendo feitos no mesmo período que o cinema novo, né, afinal de contas, ali final dos anos 60, meados dos anos 60. Alguns filmes de um tipo diferente do que Glauber Rocha e seu grupo faziam estavam começando a ser feitos, cada vez mais produzidos. E o cinema marginal, então, passou como se fosse esse lado B do lado B. Né? Ou seja, o cinema novo já sendo uma revolução e uma reinvenção de códigos cinematográficos e narrativos do cinema clássico, que, como um todo, e do brasileiro também. O cinema marginal, esse outro grupo de autores, do qual Sganzerla e Bressani fazem parte,
estavam reinventando com outros métodos ou com outra estética. Então, são duas correntes que corriam paralelas. Existia alguma desavença entre elas, assim, entre os cineastas, principalmente. Muito se diz que foi um pouco a figura da Helena que causou uma espécie de discórdia entre o Sganzerla e o Glauber, porque a Helena era mulher do Glauber inicialmente, e depois foi mulher do Sganzerla. E é uma atriz que passou do cinema novo, mais puro e duro, para o cinema marginal. Então, assim, haviam desavenças de pensamento, de maneira de se encarar o cinema, mas ambos tinham essa necessidade de reinventar os códigos cinematográficos. E o cinema marginal, trabalhando mais nessa estética do abjeto, do excesso, do looping, da repetição, da explosão narrativa muito maior do que o cinema novo propunha, trilhou outros caminhos, trilhou uma outra estética, que também pode ser percebida como uma estética de reinvenção política, de questionamento político e social, mas não nos mesmos princípios que eram seguidos pelos filmes do cinema novo mais tradicionais. Rui Guerra, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, entre aspas. Não quero usar o termo realista para dizer que o cinema marginal talvez fosse um pouco menos ancorado num determinado tipo de realismo, que era um operador estético importante para o cinema novo, porque, enfim, a questão do realismo ela é sempre complexa. Mas existia um desamarrar maior, um despegar maior do cinema marginal com relação a alguns preceitos de técnicas realistas, minimamente realistas, que o cinema novo empregava. Então, aqui, toda essa coisa da repetição, da construção sonora do filme também, que é muito importante, né? Até o projecionista avisou, falou, em alguns momentos o filme perde o som, e perde o som mesmo, né? Não tem aquela espécie de vontade de fazer a trilha sonora embalar a minha percepção, né? Porque tudo facilita quando algo está sendo dito ou quando uma música está sendo tocada. O filme rompe com isso de uma maneira drástica, né? Bota a música, às vezes, até mais alta do que a voz do ator. Isso já tinha no Glauber também, de você desequilibrar essa espécie de construção ideal do mundo, onde a fala vale mais do que a música, onde a imagem vale mais do que o som, né? Tá tudo ali trabalhando numa espécie de harmonia. Aqui a ideia não é a harmonia, é o choque, né? É o conflito. A forma do filme busca o conflito, busca o incômodo, busca a repetição, né? Busca interpelar a percepção do espectador por essa saturação de signos. Algo que já estava também no cinema novo, mas assim com estéticas muito diferentes. Então, o cinema marginal foi esse período ali que alguns historiadores identificam entre 68 e 72. Estou pegando as datas que o Fernão Ramos propõe para o cinema marginal, mas que depois disso ainda teve frutos, né? Teve algumas frutificações pontuais. E eu acho que é muito mais do que uma escola de cinema ou um movimento cinematográfico, é uma maneira de você abordar o fazer cinematográfico com um tipo de liberdade que a indústria não permite que os cineastas tenham. De fazer um filme que não precisa necessariamente conquistar o público ou falar de grandes temas políticos, sociais, como o cinema novo fazia. É um filme que pode ir significando pelo excesso, pelo acúmulo, né, pelo choque, pelo conflito, pelo abjeto, pela escatologia. E eles estão falando da nossa sociedade, né? Estão falando da espécie de perseguição e de cerceamento de liberdades que o Brasil vivia nesse período, dos anos de 69 a 72, especificamente, mas não só. A partir de 64 já teve essa espécie de uso da ferramenta cinematográfica como lugar de contestação e de reinvenção. Então, a gente costuma muito falar de cinema marginal ligado ao cinema novo, mas é preciso que a gente perceba que existem estéticas diferentes, e mesmo dentro do próprio cinema marginal, os cineastas são muito distintos. Bressani e Sganzerla tinham alguma coisa de uma afinidade, né, plástica e sonora, visual, que faz com que os dois sejam, nesse período principalmente, quase cineastas irmãos, mas você tem Eliseu Visconti fazendo outras coisas parecidas, mas não necessariamente as mesmas.
outros cineastas que estão trabalhando também nisso que se chamou cinema marginal, mas cada um na sua particularidade estética. Então é isso. Não sei se eu respondi. Foi muito esparso, porque ela fez com o Glauber o Pátio, que é de 69, e fez o Padre a Moça, que não dá para... 59, que não dá para a gente falar necessariamente de um filme do cinema novo, né? O Padre a Moça, do Joaquim Pedro de Andrade, é um filme com alguns preceitos realistas, pode lembrar um pouco alguns filmes do cinema novo, mas não é necessariamente um filme do cinema novo. Então, a passagem da Helena pelo cinema antes da eclosão da Bel Air foi fulgurante, foi rápida, e no cinema novo ela não deixou uma marca tão importante assim como outras atrizes conseguiram deixar, né? A grande contribuição da Helena para o jogo do ator é realmente o período Bel Air, que se inaugura e se termina nos anos 70, como eu falei, filmes feitos muito rapidamente. Até a Bel Air, o jogo da Helena era um jogo muito mais clássico, né? Para quem viu o Padre a Moça aí sabe que ela é um personagem de filme como outro qualquer, né? Uma moça jovem do interior de Minas que vive uma relação afetiva ou sexual com um homem mais velho, que foi, na verdade, tutor dela, e ela se apaixona pelo padre da cidade, o padre se apaixona por ela, ou seja, ela tem uma espécie de modulação da atuação que lembra qualquer outro tipo de filme com uma história parecida com essa. Tá? Então, até a Bel Air, a Helena não tinha se tornado uma atriz tão importante como ela se torna a partir daqui, onde ela é livre para fazer o que ela quiser. Ela estava presa a algumas amarras de atuação e de jogo que faziam com que o trabalho dela fosse muito parecido com o cinema que era feito na época. Ela tem participação em filme onde ela tem um jogo super melodramático, onde o personagem está bem construído, né, tem uma progressão psicológica. Mas isso não é não é o trunfo que a Helena proporcionou para a história do cinema. Tanto que é uma coisa que a gente tenta defender nesse livro, eu e o Sandro, é de que a Helena pode ser compreendida dentro de uma linhagem de atores modernos, que começa lá com o Charlie Chaplin, continua nas atrizes do cinema moderno europeu dos anos 50, passa pela biomecânica do Meyerhold, né, por toda a maneira dos russos e dos soviéticos de entenderem o trabalho do ator maquinal e não mais do ator orgânico, chega no pensamento principalmente das atrizes do cinema moderno dos anos 50, Ingrid Bergman, Harriet Anderson, do Mônica e o Desejo, do Bergman, e Gina Rowlands, nos Estados Unidos, ou seja, atrizes que inventaram novas maneiras de se atuar, né, de se relacionar com o diretor, de se relacionar com a câmera, de se relacionar com o espaço do filme. E a Helena, então, vem nessa linhagem, dessas reinvenções que foram feitas pontualmente por determinados atores ou realizadores, e ela escreve o seu estilo no Brasil dos anos 70, e, a partir daí, reinventa uma série de posturas que já tinham sido travadas por esses atores anteriormente, cita efetivamente o trabalho do Chaplin em determinados filmes, mesmo que isso não tivesse na cabeça da Helena, atriz, quando ela trabalha com o Sganzella ou com o Bressani, mas a gente pode fazer comparações muito claras de posturas de jogo que ela tem nos anos 70 com o que o Carlitos tinha nos anos 20, nos anos 10, ou com a biomecânica dos atores do Eisenstein, ou com a maneira de interagir na rua com as pessoas, com os passantes, como a Gina Rowlands fez em alguns filmes, como uma maneira de quebrar com essa espécie de culto à beleza, ou culto ao glamour da estrela, como a Ingrid Bergman se propôs a fazer no Stromboli, do Rossellini. Ou seja, ela está dentro de uma linhagem de atuação moderna, mas ela não fez apenas imitar ou recuperar os preceitos que vinha antes dela. Ela pegou isso tudo e, como uma boa antropofágica, ela vomitou outra coisa, né? Ela comeu essa história e vomitou sob a forma de um jogo
completamente particular. Ninguém no mundo faz o que a Helena fez. E ela é, sem dúvida, a grande contribuição do cinema brasileiro no que diz respeito ao jogo do ator, ao trabalho do ator. Por isso que ela é tão importante e ela é cultuada até hoje, né? Como alguns autores, como o Bressani, como eu falei anteriormente, tentam fazer com suas atrizes o que ele fez com o Bressani, com a Helena no passado. Ou alguns, sei lá, cineastas mais novos que cultuam esse período da Bel Air e que tentam recuperar esse jogo excessivo, abjeto, né? Assim, tem toda uma série de influências que a Helena deixou depois dela. Isso também porque ela era uma atriz que estava muito antenada com o que se fazia no seu tempo, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto nas artes visuais. Ou seja, era alguém que estava todo o tempo absorvendo para transformar nisso que a gente viu aqui. Tá? Então, a gente pode pensar, pelo caminho da Helena, enquanto atriz, criadora, uma série de referências a atores do passado, a diretores de teatro do passado, mas que ela retransforma para um estilo próprio. Efetivamente, a Helena surge para esse mundo do cinema marginal em 68, no Bandido da Luz Vermelha, dirigido pelo Rogério Sganzella, que era o marido dela na época. Ou seja, no Bandido da Luz Vermelha, ela já tem um embrião do que viria a ser essas personagens da fase Bel Air. Só que no Bandido ela é coadjuvante. Né? Ela é a namorada do bandido. Assim, ela não tem tanto destaque quanto ela passaria a ter nesse período dos anos 70. E, claro, A Mulher de Todos é o filme fundador. 69, né? A Mulher de Todos, do Sganzerla, é o filme que é o embrião desse tipo de jogo e desse tipo de mulher liberada, liberal, meio vampiresca. Né? Tem todo um lado meio vampiresco no personagem da Mulher de Todos, Ângela Carne e Osso, que depois vai se desenvolver mais frontalmente na Bel Air, ou seja, é uma espécie de progressão mesmo, mas seguramente o Mulher de Todos é um filme essencial para a gente entender o perfil da Helena enquanto atriz e essa máscara pública, né, que eu estou chamando de persona, que a gente chama de persona no livro, constituída em cima de alguns valores que iniciam-se na Mulher de Todos. E é algo que ela gosta muito de dizer, ela disse isso em entrevista recentemente, e a gente nunca tinha se atentado para esse fato, de que a Mulher de Todos é a mulher de ninguém. É uma mulher que só obedece a ela mesma. Ou seja, ela é tão libertária que ela pode ser de todos, e isso não faz dela menor ou menos dona de si mesma. Então, a Mulher de Todos, no fundo, é a mulher de ninguém. É a mulher que só pertence a ela mesma. Esse termo, né, ator-autor, surgiu nos anos 70, em 1975, por um pesquisador chamado Patrick McGilligan, um americano, que propôs, num texto, assim, quase que de uma maneira meio despretensiosa, para analisar o James Cagney, né, o ator norte-americano. Ele propôs que o James Cagney era tão dono das suas atuações, tão dono da maneira de estar no filme, de escolher determinados gestos, de privilegiar determinados personagens em detrimento a outros, né, de sempre recorrer ao mesmo tipo de partitura física, nos gestos, na postura, no jeito de caminhar, no jeito de dançar, no jeito de abrir a porta, no jeito de estar em cena efetivamente, que o Patrick McGilligan poderia ser considerado um autor. Então, ele constrói essa frasezinha, the actor as auteur, ele usa o termo em francês, e, a partir daí, a teoria estava um pouco criada, mas não tão defendida, né, porque ele só colocou isso nesse texto específico, de 75, sobre o James Cagney, e depois não se preocupou em aplicar para outros objetos. Foi preciso que tivesse esse período de vacância, de 75 até 93, para que um livro fosse publicado por um autor e pesquisador francês chamado Luc Moulet,
que propõe, no livro chamado A Política dos Atores, um tipo de análise do trabalho do ator no cinema muito parecido com o que a política dos autores fazia no Cahiers du Cinéma, ou seja, você tentar analisar o trabalho de determinados atores pelo princípio de que eles repetem, né, numa espécie de progressão, as mesmas formas e os mesmos temas, alguns temas, no entorno dessa construção de personagem, que vão se repetindo de filme a filme, que fazem com que a gente veja um ator vivendo um personagem de um padre ou vivendo um personagem de um mafioso, e esse ator vai recorrer ao mesmo tipo de postura física, de gestos, né, de um programa gestual ou de uma modulação de voz, que vai ser muito próxima, que vai ligar esses dois personagens, mesmo que eu tenha orientações psicológicas completamente diferentes. A gente, pelo menos, pensa que um padre não seria uma pessoa que age ou que atua no mundo da mesma maneira que um mafioso, ou que um criminoso, um assassino. E, para isso, o Luc Moulet analisa 4 atores norte-americanos do período clássico: James Stewart, Cary Grant, Gary Cooper e John Wayne, né? Só homens ali, só homens do período clássico ligados a gêneros, né? Porque também era um pouco o princípio da política dos autores, né? Você vê instâncias de autoria dentro de um filme que, em tese, é dirigido por um fulano de tal, e que, em tese, tudo que está dentro daquele filme é escolha do diretor. Então, é uma maneira de você questionar esse lugar total de decisão, ou soberano de todas as decisões das escolhas do filme, numa maneira de valorizar o trabalho do ator, de dizer, o ator tem algo a contribuir para a construção de um personagem, óbvio, né, porque ele empresta o seu corpo, empresta a sua voz, mas também para a construção de um plano, para a construção de uma temática, para a construção de um filme como um todo. E desses textos, o que mais explicita a metodologia do Luc Moulet é o texto sobre o Cary Grant, chamado O Sprint e a Pose, que vai ser traduzido em breve num dossiê de uma revista do Rio de Janeiro, da Ecopós do Rio, que eu estou editando. A gente traduziu esse texto na íntegra, né, essa parte do livro na íntegra, porque é uma das análises mais frutíferas para a gente entender realmente como que o Cary Grant impõe um tipo de personagem, impõe um tipo de mise-en-scène, impõe um tipo de construção visual do filme, do plano, isso sem assinar o roteiro, sem dirigir o filme e sem ser o autor da trilha sonora, né, que são vários filmes, em vários filmes. Então, são vários filmes, porque o princípio de análise é que o ator precisa se repetir, entre aspas, de filme a filme. E os temas vão se repetindo, as formas vão se repetindo, e para a gente ter uma noção de que um ator é autor, eu preciso pegar o maior número possível de filmes dele. O Clint Eastwood foi analisado mais tarde, não pelo Luc Moulet, mas pelo próprio Patrick McGilligan. Sim, Clint Eastwood é um ator-autor. Então, a gente tem uma espécie de uma metodologia de análise que eu tentei ampliar nesse livro da Helena, e para outros atores também, sobre os quais eu já escrevi, que é tentar transpor essa metodologia de análise para um universo que não seja o universo do cinema clássico e nem do cinema de gênero. Ou seja, isso tudo que ele propõe está muito ainda circunscrito a esse cinema industrial norte-americano, feito por diretores homens, né, filmando basicamente homens, e dentro do regime de gênero também. O John Wayne é um ator que não existe fora do gênero western. Quer dizer, ele existe, claro, ele fez outros filmes que não são faroestes, mas a contribuição do gênero western para a figura, para a tipologia do John Wayne como ator é indissociável, assim como o Cary Grant nas comédias malucas dos anos 30, 40. Então, a tentativa é de você aplicar para outros tipos de atores, de outros universos, essa metodologia de análise que faz com que você tenha que analisar o gesto, a postura, o rosto, a maneira de dizer um texto, né, a maneira de interagir com os colegas de cena. E aí a gente precisa, necessariamente, se voltar para a história do teatro e das técnicas teatrais que são utilizadas no cinema. Na Helena, a gente conseguiu identificar, então, Chaplin e Meyerhold, mas poderia ter identificado, sei lá,
alguma importância do teatro do Grotowski, que é uma pesquisa que a gente ainda precisa fazer, ou do Artaud, Teatro da Crueldade, né? Assim, então, a Helena, como uma atriz que veio do teatro, ela carrega com ela essa experiência de atuação, da atuação brechtiana, né? Tem muito de atuação brechtiana distanciada dentro do épico, na verdade, dentro dos trabalhos da Helena. Ou seja, é esse tipo de metodologia que o Patrick McGilligan propõe e o Luc Moulet depois aprofunda, mas que é preciso que a gente tente analisar isso para outros tipos de lugares, para outros tipos de atores. E o recorte dessa mostra, então, foi feita nesse sentido. Assim, são atores sobre os quais eu e o Christophe Damour a gente já refletiu mais ou menos. Claro que eu queria ter colocado muito mais, mas não tivemos muita possibilidade pelo tamanho da mostra, etc. Mas a gente poderia ter feito uma dobradinha Matheus Nastergalli, que é um ator sobre quem eu tenho um texto publicado, ou sobre o Tarcísio Meira, sobre quem também eu escrevi, numa tentativa quase que os filmes têm de desconstruir a imagem do galã, de jogar o galã na sarjeta, na lama. Assim, o galã, quando eu falo galã, é o galã de TV mesmo, o self-made man, o homem bonito, cheio de virtudes, né, que a TV construiu a partir do final dos anos 60, principalmente nos anos 70, com o Irmãos Coragem. O Tarcísio Meira foi esse ator que repetiu excessivamente na TV o mesmo tipo, o mesmo padrão de personagens e, consequentemente, o mesmo tipo de atuação, né? Sempre um homem bonitão, viril, etc. Quando ele chega no cinema, ele vai do assassino homossexual no República dos Assassinos até um jogo completamente desconstruído, completamente rocambolesco, looping, excessivo no Idade da Terra, do Glauber, que é o filme que mais flerta do cinema novo com o cinema marginal, onde a gente tem alguns procedimentos retóricos que a gente tem aqui no Barão Olavo, estão lá no Idade da Terra, do Glauber, de 1980. Quem mais tem? A gente ficou muito na dicotomia Estados Unidos e Europa, né? Infelizmente. Claro, tem brasileiros, tem uma atriz japonesa, que é uma atriz que me impacta muito, que é a... Esqueci o nome dela. Vou lembrar, depois eu colo. Atriz dos filmes do Mizoguchi, que tem também uma espécie de transplante do jogo melodramático clássico, né, do cinema clássico hollywoodiano, para o Japão dos anos 50, ou para filmes filmes de época passados no Japão. Kinuyo Tanaka, exato. Ou seja, a Kinuyo Tanaka ela transporta para o cinema japonês Bette Davis e Lana Turner. Ou seja, essa matriz do jogo melodramático para um tipo de jogo oriental, né, com outros preceitos, com outra fisicalidade, com outra mímesis, mas onde a gente consegue muito facilmente identificar algo desses personagens de matriz melodramática, da mãe sofredora, né, da mãe redentora também, ou seja, é uma transposição para o Oriente desses preceitos de atuação desenvolvidos principalmente no cinema americano. Quem mais? A gente tem a figura do Klaus Kinski, né, que é esse ator alemão que trabalhou com o Werner Herzog em diversos filmes, a gente escolheu 2, inclusive um documentário, né, sobre a relação dos dois, que é uma espécie de conflito eterno e de atrito incessante entre ator e diretor, reverberando na forma do filme. Né, os filmes do Herzog eram filmes grandioso, levava uma equipe inteira para a Amazônia, fazia construir um barco, o barco sobe montanha, desce montanha do outro lado, ou seja, um tipo de grande produção que faz com que o trabalho do ator também seja potencializado. E, no final das contas, o Herzog e o Klaus Kinski enlouqueceram um ao outro. Uma espécie de relação simbiótica que levou os dois quase a parafuso. Assim. Isso está descrito no documentário, né, no Meu Pior Inimigo, e no Fitzcarraldo, que é o filme que a gente separou aqui para vocês. Tem um dia inteiro só sobre Isabelle Huppert, que é uma atriz que eu acho, seguramente, atualmente, uma das atrizes autoras de maior impacto, assim, que começou muito jovem, que tem um amadurecimento na carreira muito flagrante,
e cujo sistema de jogo modificou a partir do momento que ela amadureceu. Era um tipo de atriz que era um jogo muito mais afetivo, emocional, né, quando ela era jovem, e com o passar do tempo ela foi se tornando cada vez mais dura, mais épica, mais seca, mais distanciada. Mas é algo que eu justamente defendo no artigo que vai sair em breve, num livro na Inglaterra, que a Isabelle Huppert tem sempre esses dois registros ao mesmo tempo. O envolvente e o distanciado, ou seja, ela é um tipo de atriz que consegue dar vida a um personagem, estar nas roupas do personagem, envolver a plateia emocionalmente, mas a todo tempo parece que ela está comentando a sua própria atuação. No gesto, na maneira de encarar a câmera, na maneira de encarar os colegas de cena, na maneira de dizer um texto. E isso torna-se flagrante a partir do momento em que a Isabelle Huppert passou a ser convidada por cineastas que não são franceses para trabalhar em filmes. O exemplo disso é a colaboração dela com o Hong Sang-soo, com quem ela fez 2 filmes, no qual ela é constantemente convocada para ser a Isabelle Huppert. E para ser a Isabelle Huppert, não do início da carreira, mas a Isabelle Huppert que o Professor de Piano inaugurou. Esse jogo distanciado, frio, né, meio contido. Isso está nesses trabalhos com o Hong Sang-soo, não só. Aqui a gente tem o filme do Chabrol, né, Violeta, que é um filme dos anos 70, e temos um filme maravilhoso, que eu aconselho vocês a assistirem, chamado Duas, de um cineasta alemão, chamado Werner Schröter, que o filme é para Isabelle Huppert, com Isabelle Huppert e para Isabelle Huppert antes de tudo, para você ter o poder do ator de direcionar a mise-en-scène do autor. É um filme completamente de difícil descrição, né? Não é um filme narrativo, com princípio, meio e fim, onde ela está a todo tempo refletindo sobre o próprio trabalho de ator, sobre o seu ofício de atuação, com elementos retóricos distintos, mas a todo tempo ela está dinamitando as bases do jogo tradicional, né, que faz com que o ator tenha que entrar na pele do personagem, envolver a plateia, etc. Esses personagens, na verdade, são 2 irmãs gêmeas, estão a todo tempo questionando esses cânones tradicionais e refletindo sobre o próprio ofício de atuação. Então, é um filme bem interessante, bem instigante, o Duas. O que mais? Anna Magnani e Meryl Streep, claro, 2 atrizes de jogo bem parecido. Anna Magnani mais no registro do neorrealismo italiano, mas também com esse jogo absolutamente melodramático, grandiloquente, né, dos grandes gestos, quase um histrionismo das atrizes do período do cinema silencioso, transplantado para o cinema falado, que é seguramente uma influência para Kinuyo Tanaka também, né? Eu falei das atrizes americanas, mas a Anna Magnani é uma influência declarada para as personagens da Kinuyo Tanaka no Japão, e a Meryl Streep, porque não podia deixar de ter, né? É o tipo de atriz que todos nós que gostamos de cinema distanciado, que gostamos de cinema afetivo, que gostamos de cinema experimental, a gente chega num consenso de que a Meryl Streep é uma atriz que consegue, no registro, né, do ator que se transforma no personagem, ela consegue coisas que nenhuma outro ator ou atriz conseguiram. Uma maleabilidade no jogo, de modificar o registro do personagem, de desaparecer efetivamente por detrás do personagem. E aí é quase que uma provocação ela está nessa mostra, porque, segundo os parâmetros do Luc Mollet, ela não seria uma atriz-autora, porque ela justamente se modifica tanto para o personagem que não resta quase nada de uma prostituta que ela viveu na personagem da freira, ou na personagem do rabino, ou na personagem do, sei lá, todos os tipos de personagens que ela já viveu. Então, mas, ao mesmo tempo, tem isso do discurso parafílmico dizer, né, ela não está necessariamente, o personagem não está necessariamente eclipsando totalmente o ator, mesmo que é isso que o texto fílmico quer que aconteça, né? O texto fílmico quer que eu veja a Margaret Thatcher, e não a Meryl Streep interpretando a Margaret Thatcher. Só que o texto parafílmico fala o contrário. Venha ver Meryl Streep se transformando em Margaret Thatcher. É quase que um paradoxo assim, da teoria do ator, que faz com que a Meryl Streep, nesse registro de jogo envolvente, afetivo e colado, né, ator-personagem, construiu uma carreira que é
indubitavelmente, uma das coisas mais consensuais da história do cinema. São 2 filmes, né? O Silkwood, do Mike Nichols, e As Pontes de Madison, do Clint Eastwood. E a Anna Magnani tem um filme onde ela aparece com o Marlon Brando, que é o Vidas em Fuga, que era um outro ator que deveria estar nessa mostra, mas não conseguimos contemplar todos. Que aí sim a gente tem 2 escolas de jogo completamente distintas. A Anna Magnani, esse jogo totalmente exteriorizado, né? Excessivo, exteriorizado, e o Marlon Brando, o contrário, para dentro, né? Um ator para quem é preciso, de alguma maneira, experimentar interiormente para depois expressar. Isso não é a regra para todo o Marlon Brando, afinal de contas, ele é um ponto fora da curva no Actors Studio. Ele não é um ator tão visceral como ele pode parecer em determinados filmes, como outros o são, como Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro. Mas é interessante a gente ver como que 2 escolas de atuação convivem dentro desse mesmo filme, que é o The Fugitive Kind, Vidas em Fuga, do Sidney Lumet. Acho que só, né? E o Burt Lancaster, que é uma escolha do Christophe Damour, que vai estar aqui na quarta-feira que vem falando, sobre quem ele já justamente escreveu um livro sobre esse ator, que é um ator do período clássico, né? um corpo acrobático, viril, que trabalha dentro de um registro de jogo mais parecido com o da Meryl Streep ou de outros atores do período clássico. Mas esse filme The Swimmer também, talvez seja a segunda grande descoberta dessa mostra, é uma história de Ulisses assim, contemporânea, incrível. É um homem tentando voltar para casa e não conseguindo, e ele é um nadador. E ele vai fazendo esse percurso, percorrendo várias piscinas de várias mansões, num condomínio lá nos Estados Unidos, retardando cada vez mais a volta para casa. Ou seja, como se fosse a volta de Ulisses, né, para casa, sendo entremeada por encontros, piqueniques no entorno da piscina, e ele vai ali, o filme vai mostrando um pouco do que era essa sociedade norte-americana, burguesa, rica, nesse período. É um filme bem interessante também. E o Christophe Damour escreveu um livro especificamente sobre o The Swimmer. Como chama em português? Enigma de uma Vida. O The Swimmer virou Enigma de uma Vida. E aí ele vai falar para a gente um pouco sobre o Burt Lancaster. São 2 filmes do Burt que estão passando também, Elmer Gentry e o The Swimmer, e tentar definir, analisar o que é esse jogo acrobático, como ele define, desse ator. Não existe tanto. É bom que não exista, eu acho, porque o cinema da Helena já é muito pautado pela revisitação do cinema da Bel Air. Em diversos filmes dela, não sei se algum de vocês chegou a ver, mas recentemente ela dirigiu a Moça do Calendário, Canção de Baal, que é adaptado do Brecht, Ralé, ou seja, são filmes onde ela está constantemente dentro das narrativas, citando os filmes que ela trabalhou, nos quais ela trabalhou, principalmente com o Sganzella. Mas quando eu falo citando, é citando visualmente mesmo. E tem o Luz nas Trevas, né, que é a continuação, entre aspas, do Bandido da Luz Vermelha, onde ela replica imagens inteiras do filme de 68, transmitindo para a filha, no caso, a Jean Sganzella, o lugar de ser a namorada do bandido. Então ela não está no filme ela até está no filme como atriz, mas uma participação pequena. Mas o jogo da Jean não é o jogo da Helena. É um outro tipo de jogo. Ela não tem mais os mesmos preceitos que a Helena tinha. É um jogo um pouco mais harmônico e afetivo. Não é essa loucura que a Helena fazia. Então, assim, tem muita coisa da Bel Air, dos filmes do Sganzella, no cinema da Helena, mas não pelo viés da citação atoral. Até tem uma cena em que o André Lopes Guerreiro refaz o Zé Bonitinho no Sem essa Aranha. Refaz a dança do Zé Bonitinho. Mas aí é o homem, né? Não é necessariamente ela como uma atriz. Mas não tem muito. As preocupações da Helena hoje, além de manter viva a memória do cinema do Sganzella,
são muito da ordem do mundo contemporâneo mesmo. É o feminismo, é o lugar da mulher no mundo, é o lugar dos negros, é o lugar dos homossexuais. Então, ela está sempre muito pautada por esses temas, esses conteúdos flagrantes no contemporâneo, e, ao mesmo tempo, flertando com a história do teatro. Ela trabalha com o Zé Celso, né? O Zé Celso é ator dos filmes dela, de 2 ou 3, com a trupe do Teatro Oficina. Né? Então, ela tá assim, ela estabelece uma relação de proximidade com o teatro maior do que a Bel Air construía. Né? Compreensível pela carreira dela de atriz, de ser alguém que é experimentado em textos teatrais. Então, são esses dois mundos. Assim, é o mundo da citação do passado, da Bel Air, e uma tentativa de dar conta do mundo contemporâneo também. Na verdade, o princípio é o mesmo, né? É você se expressar subjetivamente através dos materiais de que você dispõe para uma criação de um meio de representação. Ao mesmo tempo que o diretor, o realizador, autor, dispõe da montagem, da câmera, da iluminação, do corpo do ator, do roteiro, né, da música, são várias, as matérias do diretor são várias. A matéria do ator é basicamente o corpo e a voz. É seu corpo e sua voz, eventualmente um adereço, um figurino, mas o ator ele dispõe de menos materiais para trabalhar do que o diretor, né? Mesmo que esses materiais estejam na mão de outros colaboradores de criação. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo, é você ver subjetividade, continuidade e permanência de formas de um filme ao outro, com os materiais que ele dispõe, no caso, corpo e voz. Pode, sim, mas o diretor vai ser um realizador-autor. O diretor-autor. O ator vai ser ator-autor. O adjetivo, né, não é adjetivo, é um substantivo, mas a marca autor é o que vai singularizar determinadas prestações, tanto de diretor quanto de ator. Eu poderia dizer isso do diretor de fotografia também. Determinados diretores de fotografia possuem um estilo facilmente identificável de filme a filme, que, se alguém um dia quiser, pode criar o termo diretor de fotografia autor, né? Como o compositor da trilha sonora. Né? Quem fala que Bernard Herrmann não é autor das músicas dos filmes do Hitchcock e de todos os filmes do Hitchcock? Então, assim, o que a gente está usando do ator-autor pode ser aplicável para todos os colaboradores de criação. Precisa só de um trabalho de análise. Então, gente, se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. Obrigado por terem comparecido e voltem sempre.